Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Amém? Estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade de poder falar com vocês. Agradecemos também os irmãos que estão começando agora. Não vou nem dizer que é uma visita, que uma visita vem e não volta mais. Pelo que vocês disseram, tomando suas próprias palavras, não é uma visita. Está crendo na mensagem, como o profeta pregou. Não está tendo dificuldade. Então isso é bom, amém? Mostra a eles aí, essas famílias aqui da frente, que estão decididas, e não foi necessário nenhum de nós ir na casa deles falar nem bem nem mal dos pastores. Mas eles precisavam só ouvir a mensagem. É a mensagem que muda cada um de nós. Continuamos amando todo mundo, mas amando a palavra em primeiro lugar. Para nós, o mais importante é a palavra. Amém? Então, muito bem, vamos já dar início a esta mensagem. Vamos ler em São João, capítulo 16, verso 12, a nossa leitura para uma meditação. Eu creio que vamos tendo paciência para aprender cada dia mais um pouquinho. Eu estou aprendendo até hoje. Faz já 35 anos que nós cremos na mensagem. Estamos aprendendo até hoje. São João capítulo 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Eu quero apenas ler mais um versículo, 2 Coríntios 6, verso 14, para podermos discorrer um pouco dentro desta mensagem do profeta. 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Grande Criador, te damos graças pela vida que temos recebido de Ti. Estamos agradecidos pela palavra, pela mensagem do Seu profeta, que tem nos ensinado a amar uns aos outros e fugir do erro. Estamos agradecendo ao Senhor pela revelação. Ela é tão grande que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis. É tão grande, é tão tremendo. Estamos agradecidos por isso, Pai, porque a revelação, como o Espírito Santo, o mundo não pode conhecer, porque eles não vê nem o conhecem. Mas vós o conheceis, porque habita convosco
e estará em vós. Estamos agradecidos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, a gente pensou em algumas coisas, até para intitular, mas eu acharia melhor intitular esta mensagem Jugo Desigual. Casamento? A gente ainda vai pregar num casamento sábado, no Rio de Janeiro. Mas, de toda forma, é um casamento. Eu casei. Tirando o lado natural, que todos nós casamos, temos que olhar agora o lado que vamos pregar hoje. Jugo desigual. Casamento desigual. Casamento de crentes com infiéis. Isso não quer dizer apenas o casamento natural. É um casamento que é uma união. Se você une com um infiel, você faz um corpo com ele. Assim como Paulo disse, se eu me unir com uma meretriz, farei um corpo com ela. Se você une com o infiel, qualquer coisa que você apoia o infiel, você forma um corpo com ele. E aí está um jugo desigual. Nós estamos avisando uma coisa que o povo... Você já viu casar e não saber que está casado? Ou é demente? Tem algum problema. Mas todos nós sabemos que Cristo é o esposo. E todos nós estávamos esperando ir para o céu e casar. Vou casar com Cristo. Todos nós aguardávamos isto. Esse tempo todo que nós estamos na mensagem, nós nunca ficamos sabendo que nós já estávamos casados. Então, se a luz chegou na hora certa, é para despertar. Aí você vai ver se está casado ou não. Casado com quem? Se você está com um jugo desigual, você está casado com Belial. Você está casado com o infiel. Você formou um corpo com aquela pessoa. Você formou um corpo com aquela igreja. E você casou. Vocês podem notar que muitas pessoas não recebem esta mensagem na terceira etapa porque estão casados. Eles já casaram. E depois que casam, não adianta você falar para divorciar, tem que morrer. Aquele primeiro esposo tem que morrer. O irmão Brana pregou a união invisível da noiva de Jesus Cristo. Pregar uma mensagem daquela e diz, dia de ação de graças. Num dia de ação de graças, pregar uma mensagem tremenda como a união invisível da noiva. Tira um pouquinho o eco. Bem num dia de ações de graça, a união invisível da noiva. E a maioria das pessoas, elas não chegam a conhecer o que é esta união, que é um casamento. A união é um casamento, você uniu, você casou, você ligou, você está ligado a uma pessoa. E assim como é o natural, é o espiritual. Você está ligado até que a morte te separa. Então, aquele com quem você casou tem que morrer. Se não é o correto, para você casar com esta mensagem, aquele tem que morrer. Para casar com a terceira etapa, aquele tem que morrer. Amém? Tá bom. Olha para vocês verem, tem que morrer. Se não morrer, você fica em adultério. Então, quando eu ouvi a terceira etapa, porque casamento não dá na primeira e segunda etapa, dá namoro. Primeira e segunda etapa dá namoro, eu namoro a palavra,
me sinto bem com a palavra, mas eu não posso casar, porque não dá casamento. Casamento dá na terceira etapa. Casamento é quando o noivo vem e se revela a noiva. Ele revela tudo para a noiva. Aí dá o casamento. Eu falo isso baseado no que o profeta pregou, porque o profeta mostrou este casamento exatamente quando a terceira etapa veio. Agora, eu me considero, e vocês também, como Sara. Sara era fiel a Abraão, mas nunca gerou, nunca engravidou. Ela era estéril. Mas quando chegou a terceira etapa, ela estava em perigo. E o Abraão, que eu quero apresentar o Abraão agora como os ministros, o Abraão tem sua falha. Os ministros têm sua falha. O Abraão teve. Ele chegou a expor Sara para o rei, dizendo, ela é minha irmã. E naquele tempo, eles como rei, podiam casar com uma mulher que não tivesse marido. Se tivesse marido, nem os reis que não eram de Israel não podia casar. Agora você pensa bem que muitas vezes a coisa acontece, esses casamentos, dentro da mensagem. Lá em Israel, tudo bem, Israel já ouvia aquela mensagem, mas e o povo de fora? Por que eles não podiam casar? Eles também não casavam. Você vê que o rei não podia tomar Sara se ela fosse irmã de Abraão, ou mulher de Abraão. Ela tomou porque era irmã. Agora, nisso você tem que lembrar que Sara tinha se renovado, porque ela tinha 90 anos. Nenhum rei ia gostar dela assim. A hora que o rei bateu o olho nela, que menina. O que ela é sua? É minha irmã. Agora a Bíblia diz que Abraão, ao sair de casa, tratou com ela. Quando nós formos à terra estranha, você diga que eu sou seu irmão. E eu vou dizer que você é minha irmã. Já haviam combinado a fazer aquilo. Porque os estranhos não entendem. Outra escritura, você vai ver Gênesis 20, ele com medo de ser morto. Então eu vou dizer que você é minha irmã, porque senão eles pegam e me matam. Que você é bonita. Agora, bonita com 90 anos? A gente é bonito quando está novinho, mas a gente vai ficando velho e vai ficando careca. As mulheres vão ficando velhas e vão se enrugando também. Com 90 anos, bonita. E o rei gostou dela, tinha tantas mocinhas. O rei gostou daquela, que tinha 90 anos. É porque ela tinha sido transformada. Eu quero mostrar isso para vocês, o que é a transformação. A transformação para o casamento. Aquela transformação de Sara foi tão tremenda, mas Abraão tinha sido transformado também, mas ele mentiu. Então aquela transformação é aqui na terra, enquanto estamos aqui. Nós sofremos nossos fracassos aqui, porque depois que sair daqui não vai ter jeito de mentir mais. Mas enquanto está na terra, você tem esse problema, você tem essa luta. E Abraão mentiu. Sara mentiu. E estavam transformados para poder receber o filho. Entende? O filho que eles estavam esperando receber não é o rapto. O filho que eles estavam esperando receber era o filho do homem, lá atrás, no irmão Brando. O Isaac. Ia chegar, que apontava para Cristo, mas já que Abraão, Sara aponta para Cristo e a igreja, aqui no último dia, e que Deus visitou Abraão e Sara, Deus nos visitou aqui da mesma forma. E aqui está o problema nosso, muitas vezes nós temos fraqueza, e os ministros com medo, até mente. Mas se tiver uma eleição, vai haver uma mudança. Cada um de nós vamos ter que mudar. A Sara vai mudar,
Para começar, para chegar aí teve que mudar de nome. Você não pode receber o filho com o antigo nome de Sarai. E nem eu, nem você. Não podíamos receber o filho com o antigo nome que tínhamos. Eu sei que você pode chocar. Mas aquele antigo nome que nós carregávamos, nós não podíamos receber o filho. Tinha que mudar o nome. Porque o próprio Filho de Deus, no entardecer, ele veio num outro nome. Todos nós pensávamos que, assim como ele veio lá no amanhecer, ele chamou Jesus, quando ele viesse no entardecer, ele tinha que chamar Jesus. E você lê Alimento Espiritual 153, irmão Brana diz, se Jesus aparecesse hoje, como Hoffman pintou, aos 33 anos, com mãos furadas, sinais de cravo, eu não o aceitaria. Foi o nosso profeta que falou isso. Se Jesus aparecesse hoje. Tem muitos crentes da mensagem esperando Jesus aparecer. Olha aqui, ó, sou eu mesmo. Eles vão ser enganados. O irmão Brana diz, eu não o aceitaria. Estou te dando parágrafo para você ler. Se você quiser constatar, então, vai ler, Alimento Espiritual 153. Então, o que o profeta disse é a verdade, eu também não poderia aceitar. É por isso que o irmão Brana não aceitou ele chamar ele de Jesus. Não era correto. No amanhecer foi Jesus, no entardecer não pode ser Jesus outra vez. Tem que ser Brana. No amanhecer foi um corpo mortal, chamado Jesus. No entardecer é outro corpo mortal, chamado Brana. Agora você lê as mensagens do irmão Brana, não tem dúvida, o irmão Brana não falava, sou eu, porque ele não podia falar, esse é o segredo do dia. O mistério do sétimo selo era isso. O mistério é, ele não podia falar, porque Deus estava em carne outra vez. Eu já preguei esses dias, Jesus podia dizer, eu sou. Conversando com a mulher samaritana, e ela diz, olha, nós estamos aguardando o Messias. E quando ele vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Jesus podia falar, eu sou que falo contigo. O Brana não podia falar. Era mistério do dia. Ele não podia dizer, eu sou o sétimo anjo. Você não encontra nas mensagens. Nós temos as mensagens, talvez 400 mensagens. Procura o William Branham dizendo, eu sou o sétimo anjo, eu sou Malaquias 4. Você não encontra. Agora eu te pergunto, era ou não era? Mas ele não podia falar. Ele não podia falar. Era o mistério do dia, era o mistério da terceira etapa. Era o sétimo selo. E ele diz assim, vigie bem o sétimo. Ele não mandou vigiar mais nada. Vigie bem o sétimo. Ninguém vigiou. E ele dizia, vigie bem o sétimo. Ele já falou de Paulo, falou de Martim, falou de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. E tinha o sétimo mensageiro agora. Ele diz, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Era a vinda do Senhor como? Era a vinda do Senhor em carne. Em carne. Não era a vinda do Senhor para arrebatar. Era a vinda do Senhor em carne. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Você sabe, está nas mensagens daí. Ninguém vigiou. Por isso eles estão esperando ainda a vinda do Senhor. E tem pregadores dizendo, olha, ele vai vir em carne. Tem pregador que está esperando Jesus em carne. O próprio William Branham disse, se ele vier assim, com sinais de cravos, eu não o aceitaria. Se o irmão Branham não aceitaria, por que o povo da mensagem vai aceitar? É porque eles já tiveram um jugo desigual. Um casamento com interpretações da mensagem que formou um casamento desigual. O casamento de um crente com um infiel, você diz que crê? Como que você pode unir com um irmão, com uma irmã, com um pastor, com uma igreja que não crê que os trovões foram revelados, que não crê que a manifestação do Filho do Homem foi Deus em William Branham, que era Deus em carne? Irmãos, o povo da mensagem vai se tornar pior.
Mas pior do que aconteceu com o T.L. Osborne. Por quê? Porque T.L. Osborne, ele diz, olha, Branham foi Deus que andou por nossas ruas, por nossas praças. Deus comeu e bebeu num corpo chamado William Branham. T.L. Osborne diz, hoje, vê se ele testifica isso. Isso ele falou lá atrás, até 65. Agora, ele não vive testificando desta forma. O povo da mensagem deveria continuar. Eu testifico não porque T.L. Osborne disse, eu testifico porque eu vejo nas mensagens. Eu leio o William Branham pregar sem falar, eu sou. Eu digo, é ele. Porque é aqui que você tem que ter revelação. Porque o William Branham não podia falar isso. Ele teria que encontrar um povo que tivesse um casamento, um jugo igual. Um jugo fiel. Nós não temos que estar com um jugo, com um infiel. Quem não crê, quem não é fiel à palavra, quem não é fiel ao que Branham revelou. Eu não caso com o ministério e vocês não casam. De que eu parar de pregar isso daqui e mostrar isso como verdade, vocês me largam. Porque vocês vão estar casados com um infiel. Vocês têm que permanecer do jeito que está aqui na mensagem. Casado com o fiel. Crente com crente. Então se você é um crente, casa com um pastor crente. Casa com uma igreja crente. Casa com um irmão crente. Casa com uma irmã crente. Se você é fiel, casa com um pastor fiel. Com igreja fiel. Com irmã fiel. Com irmão fiel. Senão você vai formar um jugo, um casamento, uma união com o infiel. Um jugo desigual. Como as pessoas podem dizer, eu creio em William Branham, e não crê que William Branham revelou os 7 selos? Eu creio em William Branham, e não crê que William Branham revelou um novo nome? É que a coisa é muito simples. Até hoje eles vivem pregando o novo nome, é no céu. Quando nós formos arrebatados, nós vamos receber um novo nome. Eu não leio isso nem na mensagem e nem na Bíblia. O profeta diz, o tipo não falha. E o nome novo para Abraão veio aqui antes do Isaac nascer. O novo nome é uma revelação que o crente deveria ter antes do irmão Branham pregar os 7 selos. Já deveria ter antes. Porque esse tempo da vinda do Filho do Homem em carne, Deus vindo no irmão Branham, aquele era o mesmo que aconteceu lá atrás com Abraão, o Isaac nascendo. Porque tanto apontou para Cristo, como apontou para os nossos dias. O irmão Branham mostra essas duas coisas. A transformação de Abraão, que foi no físico, e o irmão Branham disse que conosco é no espiritual. Não vamos dizer, eu vou ficar novinho aqui. Não é agora. Para você ser novo é a hora que for arrebatado. Mas para você receber o ministério do Filho do Homem. Qual é o ministério do Filho do Homem? Abraão, por que Sara está rindo? Quando foi esse ministério? É hoje? Não. Eu não sei nada. Se você ri de mim, se você critica, eu não fico nem sabendo. Eu não tenho o dom profético como o William Branham teve. Mas nos dias de William Branham, ele podia dizer, o porquê que você está assim? Você consultou com o médico, eu vou virar as costas. Tem uma mensagem que ele diz, vou virar as costas para a congregação. E se ele está aqui, ele vai me dizer coisas de você. Ele virou as costas para provar para nós o que foi que Elohim fez, de costas viradas para a tenda. Era isso que ele queria mostrar. Costas viradas para a tenda. Ele diz, aqui tem uma senhora, está de roupa tal, ela foi consultar com o médico tal, e ela sofre de tal enfermidade. Com as costas viradas. O mesmo papel que Elohim fez com costas viradas para a tenda. Conversando com Abraão, o ministro do dia. Conversando com Abraão. A igreja está por detrás, a igreja é a Sara, está por detrás, olhando no buraquinho da fechadura, daquela gretinha da porta. Era isso que Sara estava lá atrás, da tenda. E a hora que ela escutou falar que Abraão ia ter um filho, ela nem moveu os lábios, ela riu aqui dentro.
E quem estava conversando com Abraão de costa virada, diz, por que Sara riu? Sara, o senhor está perguntando por que você riu. Eu não ri. William Branham diz assim, Deus podia ter matado Sara naquela hora, porque chamou Deus de equivocado. Você equivocou, eu não ri. Mas aí o profeta diz, ele não podia matar Sara, porque ele feriria Abraão, porque Sara era verdadeiramente parte de Abraão. Vocês veem? Isso é o que a igreja é em Cristo. Amém. A nossa ignorância nos 7 selos, na revelação, nós rimos. Deus poderia nos ter matado espiritualmente. Mas ele não podia fazer isso, porque nós somos da mesma família, Brana. Nós temos o mesmo HM. Alguém? Se você não crê, você não é daquela família. Isso daqui é para a família da fé. É para a família que recebe a revelação dos trovões. E a revelação dos trovões veio exatamente quando Brana tinha um nome mudado. Oh, mas ele já nasceu assim. Não, o pai dele mudou. Aquele foi o natural. Aquele foi o natural no cartório. Mas quando isso aconteceu, com vindicação de Deus, foi em 1963. Ali foi que manifestou o grande HM, que era Deus vindo em carne, conversando com a congregação. Sabe o que nós queremos, Ministério de Mombrana? Revelar doença. Olha, você está doente. Você tem tal problema. Você consultou com tal médico. E como nós ficamos emocionados quando ele dizia, o seu nome é Eva, seu sobrenome é York, você mora na rua tal, número tal. Oh, glória, aleluia. O que emociona no meu casamento hoje, com Cristo, com a palavra revelada, não é mais isto. Isso daí é o natural. Foi para chamar a atenção do povo. Mas o que me emociona é ele falar para mim o que são os 7 trovões. O que me emociona é que ninguém sabe e ele falou para mim. Agora você diz, mas você encontrou com o irmão Brana? Já eu sempre tenho, faz tempo que eu tenho irmão Brana em casa através de livros. Eu recebi isto. Eu acabei entendendo isto. O que ele falou, eu criei, eu aceitei, eu sei que isto formou o meu casamento com esta mensagem. Tem pregador que diz, olha, eu não preciso nem citar mensagem de profeta, não preciso citar nem da Bíblia, porque o povo crê em mim. É porque o povo é bobo. Eleito não crê. Você pode ter um povo que crê em você, porque Papa também tem um povo que crê nele. Mas eleito não crê, sim. Eleito ele vai examinar. Desde o tempo dos apóstolos, eles examinavam para ver se aquilo era certo. Agora, hoje, se você não examina, é muita mordomia que você está querendo. Você precisa examinar. Pastor falou, vai lá e constata. Para a fita. Talvez não dá o parágrafo certo se você estiver com a mensagem numa tradução diferente. Os parágrafos são diferentes também. Aí você vai ter que ler para descobrir aquilo ali. Mas que está lá dentro, está. Tem que parar e examinar aquilo ali. Para que você não tenha um casamento desigual, um jugo desigual. Que você casou com pessoa que não crê como você crê. Quando você casa, por que você vive em paz? Paz no espírito, paz na alma. Porque você casou com a palavra que você crê. Se alguém diz para você, William Branham disse isso, você chega e diz amém. Você vai lá e constata. Amém. Isto é verdade. Eu creio nisso. Eu aceito isso. Por quê? Foi Deus que falou através do irmão Branham. Amém? Irmãos, tem coisas, eu sei que você vai levar tempo para ver isso. É o que o irmão Juarez disse. E eu falo como se os outros já soubessem, mas
A questão é essa, é que eu penso que você sabe, mas talvez leva tempo para você descobrir aquilo que eu estou falando agora. Até que aquilo desce, mas isso é verdade mesmo. Talvez demora. O próprio irmão Brana, deixa eu te dar este ensinamento agora, porque estou falando sobre julgo desigual e julgo igual. Então, se você tem um julgo igual, você crê igual. Se você tem um julgo desigual, então você casou com uma igreja desigual, com uma mulher desigual, com um marido desigual, com um pastor desigual. E o que dá esse casamento? Você já pensou o que dá um casamento com um infiel? Você já notou você o que dá o casamento? Você casar com uma mulher infiel. Você chega em casa e está com outro homem. Oh, meu. Você casar com um pastor infiel e já mudou de fé. E não é aquilo que eu pensava. Você casar com uma igreja infiel, que você pensa que ela vai manter aquilo até o fim, mas ela não pode manter. Ela não tem a revelação. E Deus dá a revelação. Isso daqui é conhecido de vocês, mas Deus dá a revelação só para você. Tem hora que a gente quer que Deus dê a revelação para todo mundo. Deus revela só para você, para mais ninguém. Ele não tem que revelar para os outros. Deus tem que revelar isto para você, porque Ele trata com você. Amém? Olha, Deus não pode usar nem um grupo. O próprio irmão Brana diz que Deus não pode usar um grupo. Ele tem que tratar direto com você. Ele fala com você, ele dá a revelação da palavra dele unicamente para você. Eu passei aqui, deixei marcado, me perdi o parágrafo aqui. Mas está aqui na mensagem, a festa das trombetas. Você pode depois tomar ela em casa e ler para você ver. Deus não trata com um grupo, ele trata com você. Deus não casa com um grupo, ele casa com você. É você que tem a palavra. Ele não pode casar com outra pessoa, porque Deus é a palavra. Se ele casar com uma pessoa que não crê na palavra, então ele estaria tendo um julgo desigual. O próprio Deus. Se Deus casar com o povo da primeira e segunda etapa, Deus mesmo está tendo um julgo desigual. Porque eles não crêem na revelação dos trovões. Então Deus não casa. Como ele casou? O casamento, irmãos, não é eu que estou fazendo. Eu só estou te alertando que você já está casado. Se você não estiver, case logo. Escute aquela palavra e case logo com a palavra. Porque o profeta diz que o esposo é a palavra revelada. A gente pensa, o esposo agora, com quem que eu vou casar? Meu Deus, eu vou esperar Jesus vir do céu e eu vou casar com ele. É que Jesus já veio. Você casou, foi com a palavra que ele revelou. Não fica pensando que você vai casar. Casamento é marido e mulher, aqui é o natural. Agora o espiritual, Cristo é a palavra. E Cristo é os trovões que foram revelados dentro dos 7 selos. O próprio irmão Brana diz, Cristo é os selos. Ao nascer do sol, 202. Cristo é os selos, você casou com ele. Se você não crê na revelação dos selos, não casou com ele. Cristo não forma um jugo desigual. Ele não pode fazer isso. Ele só vai fazer um jugo da forma que a própria Bíblia está orientando. Amém? Amém. Vocês querem ver o que vocês já conhecem há tempo? 236, provando sua palavra. É um parágrafo grande que trata de muita coisa. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Vê se isso entra na sua cabeça agora. O irmão Brana está dizendo, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Era a mesma coisa dele falar assim, não é Jesus o que está falando com vocês também hoje. Você está entendendo? Por isso ele não aceitava chamá-lo de Jesus. Ele falou, sai do ministério. Porque as pessoas quiseram chamar ele de Senhor Jesus Cristo. Não. Era o Senhor Jesus Cristo, mas em Brana. Eles tinham que identificar o homem no qual o Senhor Jesus Cristo estava.
Não chamar o homem de Senhor Jesus Cristo, mas identificar o homem o qual o Senhor Jesus Cristo estava revelando ao mundo. Ele tinha que ver o homem. Ele não podia falar outra coisa. Tinha que chamar o homem. Mas eles quiseram chamar o irmão Branham de Senhor Jesus Cristo. Eles chamaram o irmão Branham e disseram: nós estamos aqui professando a nossa fé em Ti como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não. Eu largo do ministério. E as almas que perecerem nesse tempo, vocês pagarão por elas. Por isso ele está dizendo aqui, ó, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente atrás de Sara, atrás dele. Bom, irmãos, você vê lá e vê aqui. Você vê lá e vê no tempo de irmão Branham. Porque foi a mesma manifestação. Não era Jesus aquele que podia dizer o que estava na mente de Sara, que Sara estava atrás dele. Não era Jesus aquele Branham que podia dizer o que estava na mente do povo. Não era Jesus, era Branham. É isso que o povo tinha que entender. E eles não entendiam. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana. Era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande, o todo-poderoso. Eu vejo essas coisas muito claras, por isso que tem hora que talvez eu te dou. Mas também hoje a irmã Ruth fez uma vaca atolada aí, né? Misericórdia. Que coisa, né? Isso é para fazer gente forte. E para comer aquilo você tem que estar bem, senão você passa mal. E que alimentação. Acho que é do jeito que a terceira etapa ela aprende e faz também, sabe? E nós chegamos no natural e nos alimentamos. Mas estas coisas aqui, irmãos, é mais forte que você pensa. E Branham não dizia: sou eu. É você que tem que identificar. Não era Jesus aquele homem. Se não era Jesus, quem era? Branham falou quem era. Não era Jesus. Mas era um homem em carne humana. Aí esse homem em carne humana era Branham. Vamos mais para frente um pouquinho. Que Abraão chamou de Elohim. Era um homem em carne humana que Abraão, os ministros, tinham que chamar de Elohim. Eu disse quando eu preguei, ele não era Jesus? Esse não era Jesus? Diz agora, irmão Branham deixou uma coisa mais forte. O homem não era Jesus, mas era Elohim. Elohim é Deus. O homem não era Jesus. Quer dizer, esse homem que falou com Abraão não era Jesus. Era um homem em carne humana. Que Abraão chamou de Elohim, o grande, o todo-poderoso. Deu para você perceber? A gente pega uma foto do irmão Branham, muito simples. Não dava para crer no que estava acontecendo. Mas se você pegasse uma foto de Jesus Cristo, lá nos dias dele, hoje todo mundo fala: ah, Jesus, meu Deus, meu Salvador. Mas naquele dia não. Nos dias dele, há 2000 anos atrás, não dizia isso não. Agora que todo mundo é Jesus, 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 Jesus. Daqui a pouco vem a tribulação, aí o povo fica falando: é Branham, é Branham. Agora já foi. Aí é tarde, mas agora eles não querem saber disso. Mas esta é a verdade. Deus estava em carne humana. Esse homem não era Jesus. Ele diz: mas era um homem em carne humana, que Abraão o chamou de Elohim, o grande, todo-poderoso. E todos nós sabemos que esse homem era William Branham. Me diga quem é que não sabe disso, que lê as mensagens e não sabe que o mesmo que fez Elohim com as costas viradas para a tenda, o irmão Branham fez com as costas viradas para a igreja. Ele fazia a mesma coisa. Não era Jesus, era Elohim. Então digo, se não é Jesus, irmão Branham diz: não é Jesus. Então, muito bem, não é Jesus, mas falou que é mais forte ainda. Não é Jesus, mas é Elohim. E Elohim é Deus. Aumentou. Ao invés de ficar só Jesus, não, esse homem não era Jesus. Mas era Elohim. E olha o que ele dizia: o grande, o todo-poderoso.
Agora você diz, ó, mas vocês estão chamando Brana de Todo-Poderoso? Não é? Brana pregou que a manifestação do ministério dele na terra era aquela manifestação dos dias de Abraão. Você sabe o que Deus, eu pego essas coisas como ele pregou o profeta do século XX, o que Deus olhou para a terra, ele viu o mesmo. Quando ele olhou para a terra, ele disse para Miguel e para Gabriel, vamos visitar meu servo Abraão. Logo eles já desceram. Vamos visitar. Irmão Breno disse que Deus pegou um punhado de terra, fez um boneco, soprou, entra aí, Miguel. Fez outro boneco de terra, entra aí, Gabriel. E fez outro boneco de terra e ele entrou. E vamos conversar com Abraão. Foi lá conversar com Abraão com os pés sujos, com chinela, pé sujo. E Abraão recebeu ele debaixo do carvalho. Tem hora que a gente fica muito preocupado. E não me recebeu bem. Abraão não levou nem para dentro de casa. Era Elohim. Recebeu debaixo do carvalho, porque dentro de casa era lugar de mulher. Era o homem que conversava com Deus. É como o cacique que representa a tribo. Você não chega a um índio qualquer. Você tem que passar pelo cacique primeiro. Você não dá nada para eles comerem. Você tem que passar pelo cacique. Ele que vai provar que se é verdade, ele passa. Se não for, ele não passa. Entende? Muito bem. Oh, glória. Você já viu meu cronômetro? Misericórdia. Esse não era Jesus. Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Mostrando reticência. E Jesus disse, agora ele começa. Como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, que era se manifestar, se fazer carne, não mais como uma igreja. Porque ele tinha vindo. Ele veio como a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardo, de Filadélfia, de Laodiceia. Mas na igreja de Laodiceia ele foi posto para a rua, foi posto para fora. Não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada, veja, não é mais uma igreja. Agora vocês têm que saber que agora é o Elohim, que está do lado de fora e batendo na porta. Isto é a mensagem batendo no coração do verdadeiro eleito. Batendo na porta, porque na porta de Laodiceia já bateu e nós saímos. Aí o eleito recebe esta mensagem agora. É hora de ele receber. Escuta bem, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar ao casamento, ao jugo. Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. O casamento foi nos dias do irmão Brana. O ministério do Filho do Homem foi nos dias do irmão Brana. Hoje não é ministério do Filho do Homem. Hoje é o ministério da noiva, que é a esposa hoje. Hoje não é Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7 foi lá atrás com o irmão Brana. Hoje é Apocalipse 10, de 8 a 11. João comeu o livrinho e aquilo amargou quando ele engoliu. Essa é a terceira etapa. Que se você ficar com o livrinho, com a mensagem só na boca, ela é doce. Mensagem gostosa. Essa é boa. A hora que você engole, ela começa a amargar. Porque aí gente boa que você pensava que ia ser seu irmão, sua irmã, não quer ser mais. Eles vão dizer para os outros, cuidado com eles. Parece que nós somos contagiosos. Parece que nós temos doença ruim. E diz, cuidado com eles, quando você encontrar. Tem uns que diz, nem os trate bem. Nem os trate bem. Aí você vai, mas então amargou mesmo o livro. Porque eu comi. Mas se você ficar em cima do muro e não decidir, cara, não sei se é verdade, eu vou ficar aqui em cima do muro, porque, se eu for para lá, eu vou perder companheiros para esses daqui. Eu estou vendo que esse daqui é bom também, fica em cima do muro. Não, eleito tem que fazer um casamento.
você tem que ter uma decisão, você tem que tomar um jugo. E se não vai tomar um jugo desigual, porque você já tem revelação, no natural você pode até tomar um jugo desigual. Um casamento, tem pessoas que me perguntam, como é que vamos fazer? Não temos moças suficientes para casar, e homens também, moços bonitos na igreja, né, para se casar. Eu falo, problema é de vocês, a Bíblia diz que não pode. Vocês querem buscar lá fora? Depois aguenta até o fim. É jugo desigual. Você vai ter que aguentar até o fim. E eu digo que se você casou com um jugo desigual no casamento natural, normal, de marido e mulher, você não tem que deixar dele ou dela. Você tem que tomar esse jugo, filho, ó, é um jugo, é canga. Casamento é canga. É um jugo aqui. Quando você é solteiro, está sossegado. Pode para todo lado, não tem nada no pescoço. Mas quando você diz, vou casar, já vem uma mulher. É um jugo, é uma canga. E a canga, ela nunca pode ser só como uma forquilha, que desce e pode sair e cair. Não, ela é amarrada, que tem, ó, é amarrada, que você fica aqui, com aquela mulher no pescoço. Ou senão com aquele homem no pescoço. Que, na verdade, quem tem que ficar com a mulher no pescoço é o homem. Isso é, irmãos, isso é no natural. Casamento já é uma canga. Entende? Mas é uma canga boa. Nós vamos lá, pagamos para casar. Pode ser o que for que o juiz pedir. Você repete as mesmas palavras que o juiz fala. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Dá sim para tudo. Você não vê reprovar nada naquela hora. Aí depois que casa, já quer cortar a canga. Cadê a tesoura? Traz aí. Aí conversa com um, conversa com outro. O que tiver a tesoura mais forte, talvez corta aquilo ali. Diz, não, larga disso aí, arruma outra coisa, arruma outro casamento. Você tem direito e tem nada. Você casou, tem uma canga. É aquilo ali até o fim. Até que a morte o separe. É Jesus que falou que é assim. Qualquer um que queira cortar isso, você não deixa cortar. E nem queira que alguém alivie isso, não. E não adianta ficar lamentando para os outros, não. A canga é sua. Essa mulher é sua. Esse marido é seu. Toma essa canga, essa cruz de cada dia e segue-me. Tome essa mensagem. Eu fico satisfeito que eu estou casado e a canga da terceira etapa desceu. O jugo da terceira etapa desceu. E foi selado com 7 trovões. Aqui, ó. Aleluia. Então você está seguro. Não importa. Deixa falar o que quiser. Você não tem que reclamar. Você aceitou, você creu. Você não tem que reclamar da sua mulher, do seu marido. São péssimos. Deixa eles. Aguenta a canga agora. Aguenta. Você até pagou para casar, você queria, eu não fico sem essa loira, eu não fico sem essa morena. Ela diz, olha os olhos dele também. Eu gosto mais dele. Olha o cabelinho dele. Mas um dia ele fica sem cabelo. Quer ver você gostar dele? Um dia ele fica careca. Aí vamos ver como que você está. E ela também vai perder esse vigor, essa beleza. Vai começar a enrugar. Daqui a pouco vai ter varizes em suas pernas. Eu quero ver você gostar dela também. Ir até o fim, até que a morte o separe. Sem lamentar, sem reclamar. É canga sua, é um casamento. É jugo igual. Eu casei com aquela que eu quis. Agora eu vou até o fim. Eu amei. Eu gostei, eu amei, casei. Vou até que a morte me separe. Amém? O meu tempo já está terminando. O que eu vou fazer? Vou terminar de ler esse parágrafo. Mas esse parágrafo é tão tremendo. Estou só mostrando para você que é casamento. O que o Filho do Homem veio fazer, irmãos? Eu não estou fazendo nada, vocês me desculpem. Eles querem me culpar. Eu não tenho culpa, não. Eles têm que falar do irmão Brano, não fala de mim, não. Quem pregou essas coisas foi o irmão Brano. Eu estou só repetindo. Apocalipse 10, de 8 a 11, diz que é para comer o livrinho e profetizar outra vez. Quer dizer, eu estou só repetindo o que Brana profetizou, porque eu não posso fazer uma profecia de mim mesmo. Eu repito uma profecia que foi dada pelo profeta. E esta profecia foi que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. E ali está meu novo nome.
Escondidinho, ali dentro. H-A-M. Está ali. Escondido ali. Eu sei que se eu falar uma coisa, te põe em dificuldade, mas eu gosto de pôr a sua mente para trabalhar. No dia do casamento, Cristo está num gentil. E o que você vai fazer? No dia do casamento. A palavra revelada era sétimo anjo revelado em carne humana. Isso que é palavra revelada. Quando você casa com essa mensagem, diz: eu creio nela. Estou casado. Eu não estou casado com o homem Brana. Eu gosto de explicar isso. O homem Brana, quem casou foi Meda. Nós estamos casados com a revelação que estava no ministério de Brana. A revelação. Agora, essa revelação começa do natural, do nome natural, aquela manifestação espiritual que Deus desceu do céu e pisou no mar entre gente, e na terra ele se fez homem. Outra vez, Deus se fez carne no entardecer, como ele veio no amanhecer. Lá ele veio como criança, aqui ele já veio como adulto. Aqui ele não veio como criança, lá ele veio como criança. Ele teve experiência de criança até a maturidade, seus 33 anos. Agora não, agora ele já veio maduro. Ele já veio agora de cabelo branco. Ele veio agora manifestar que ele era o leão, que ele era rei. Mas ele é rei nosso, ele é rei para o seu povo. Não tem nada de mal. Amém? Amém. Deixa eu mais um pouquinho aqui, pelo amor de Deus, me dê tempo. Relógio pare. O que ele veio fazer? Escuta aqui. Naquele dia o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. E você olha na estatura perfeita, o Espírito Santo está ali no meio, e aquele era o ministério do Filho do Homem, como está escrito aqui nesta mensagem, provando sua palavra 211, ele diz: qual o ministério que estamos aqui? O ministério do pescoço. Só para nós que somos da mensagem para entender isso. Ministério do pescoço era o ministério do Filho do Homem, ligando o corpo do verdadeiro crente com a cabeça, que era a revelação dos trovões. Amém. Cristo, a revelação, onde estava a pedra branca, que não tinha nada escrito. Mas o que o Espírito Santo fez? Veio aqui no ministério do pescoço, que era o ministério do Espírito Santo, num profeta. E o que aconteceu com esse ministério? Ele meteu uma alavanca aqui em cima e abriu a copa dessa pirâmide. E a copa da pirâmide é Cristo, a cabeça, é a mente de Cristo. Amém. Quando ele abriu 168 do sétimo selo, ele diz: o Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever aqui. Eu só creio nisso, eu só creio. Certo? Eu, para mim, isso é verdade e pronto, eu creio. Amém. Amém. Aleluia. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Chamado noivo. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Agora você escuta o que ele está falando aqui. Quando o Filho do Homem vier. Isso está no futuro. Olha, presta atenção, o que ele não podia falar. Quando o Filho do Homem vier em carne humana, para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Será não um clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Tem que ter luz para a coisa, está tão claro aqui. É o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana. O Filho do Homem, Jesus Cristo, estava na nuvem. Estava em cima do Monte Pôr do Sol. Mas ele tinha que descer em carne humana. Foi por isso que o sétimo anjo desceu, pegou o William Branham e levou para cima. Para que o Filho do Homem pudesse descer. Amém. O Filho do Homem não podia descer daquela nuvem se o corpo dele, o corpo do Filho do Homem, a manifestação, não tivesse subido.
Por isso está aqui na mensagem com a atração sobre a montanha 150, quando eles estavam fotografando, eles não viram quando estávamos flutuando no ar. Ele pôs ele, quando estávamos flutuando no ar. Eles tiraram foto, mas não viram Brana. Não viram. Ele estava flutuando no ar. Para quê? Para que ele pudesse descer com aquele ministério. Quando ele desceu, você lê a própria mensagem, com a atração sobre a montanha. Irmão Brana não pregou aquela mensagem para dizer atração do Monte Sinai, atração do Calvário. Não. Ele estava pregando para mostrar para nós a atração do dia. Com a atração sobre a montanha. Era Deus descendo e pisando na terra e no mar. O anjo forte estava ali, mas ele ia descer. E para ele descer tinha que ter um corpo. E esse corpo único que tinha na terra, ele tinha que levar lá em cima. Ele não ia cair lá de cima, não. Ele pegou o corpo natural de William Branham, levou lá em cima e desceu nele. Amém. Quando ele desceu, o irmão Branham pisou no monte, eles perguntaram, irmão Bill, o que vai fazer agora? Ele diz, vamos a Jeffersonville e eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Amém. 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 É coisa boa. Isso daqui era um americano que tinha que pregar para nós. Mas como eles não conseguem dar isso daqui assim, mastigadinho, e nós portugueses, nós sabemos melhor, os brasileiros sabem melhor. Entende? Porque agora é a era da noiva. A era da noiva não é lá da América do Norte. A América do Norte foi a era do Filho do Homem. A era da noiva é do lado de cá. Eles não entendem isso. A própria Bíblia diz, o irmão Branham diz, a Bíblia diz, a noiva é morena, o irmão Branham diz, a noiva é morena. Ela não é branquela. Ela é morena. Sabe o que quer dizer isso? Ela é uma mistura de cores. É uma mistura de raça. Esta é a noiva, por isso que ela é morena. Aleluia. Não é bom isso? Ele não diz que essa noiva é da África. Senão ele diria, a noiva é negra. Ela não é da África. Mas ele não diz que ela é da Alemanha nem dos Estados Unidos. Ele diz que ela é morena. Porque a Bíblia diz que é morena. E a parte morena é o nosso lado aqui. O Brasil é formado de várias raças. E aqui está a esposa de Cristo que tinha que querer comer esse livrinho. Será que é por isso que estamos pregando aqui estas coisas? Onde eu não conheço ainda ninguém em nenhum país. Se você quiser ficar ao meu lado, porque tem grandes homens ao meu lado, pode me largar porque não tem. É eu e Deus, mais ninguém. Qual grande dos Estados Unidos está ao seu lado? Ninguém. Mas e Pierre Green? Não, não creio. Vai perguntando os nomes dos outros. Também não. E Ed Biscoe, que andou com o irmão Branham, também não crê desse jeito, não. Então, sei lá, acho que eu vou ficar com você não, velho. Você quer ficar com o homem, eu quero que você case com a palavra. Você não tem que casar comigo, você tem que casar com o que Branham pregou. É a revelação que é seu esposo. Você tem que tomar esta revelação e dizer, eu creio nela. Amém. Irmãos, isso é tão bom que eu vou à noite. Amém. Escuta aqui para mim encerrar. O chamado veio do noivo, virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Eu estou dizendo para você lembrar disso aqui. Quando ele vier, ele descer em carne humana. Ele não falava que já tinha descido, não. Quando ele vier, quando ele descer em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real. Se isso que você está ouvindo não for tão real, não aceite. Porque a revelação que une você com Cristo é uma revelação tão real. Ele diz, é tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Amém. Agora aqui está. Ele diz, quando o Filho do Homem vier, ele diz aqui, ela já está unida. Mas espera lá. Ele diz quando o Filho do Homem vier para unir os dois. Aí logo no próprio
Parágrafo, ele diz, ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Bodas é casamento. Ceia das bodas é festa. O rapto te leva para a ceia das bodas. O Filho do Homem já fez as bodas. Já tomamos o jugo igual. O casamento igual. Se nós tomamos o casamento igual, deixa os outros casados. Só quem é casado com um jugo desigual sabe o que é o problema de um lar. De um jugo desigual. E um jugo desigual é o pastor crendo numa coisa e a igreja crendo noutra. Ele é o marido da igreja do local. E ele crê numa coisa, a igreja crê noutra. E eles ficam lá muitas vezes diante da terceira etapa, crê na terceira etapa. Não, estou esperando o meu pastor, filho, ele já casou. Ele não vai aceitar, não. É você que tem que sair fora. Você que não casou. Alguém diz, mas é solteiro só? Não casou com aquele sistema. Não casou com aquela maneira que ele crê. Não casou. Você é casado com a palavra, como o profeta ensina. Nós já estamos casados. Você crê que já está casado com Jesus? Amém. Agora você me diga, cadê o esposo? Aí vem a pergunta. E eu estou casado. Cadê o esposo? É a palavra revelada que eu estou pregando para você. Esse é meu marido. É meu esposo. Agora, quando Deus fez isso? O casamento, Deus estava num gentil. Vou ter que repetir isso daí. A mensagem está ali dentro. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Ah, que sustenta. Irmão Brana falando da noiva gentia. Ele tirará um povo dentre os gentios para o seu nome. E ele diz, um gentil levará o seu nome. Qual gentil que levou o nome dele? Mas você vai notar o que é mais pesado, que as pessoas é difícil entender, porque é só a revelação. Diz, como pode? Se a noiva é gentia, o casamento é com quem? O noivo é gentil. O noivo é a palavra revelada em Brana. A palavra estava sendo revelada num vaso. Quem era aquele vaso? Pelo que eu leio aqui, era Elohim, o Todo-Poderoso. Estava com a mensagem para nós. Irmão Brana diz assim, quando Deus teve que tratar com Abraão, ele não mandou anjos, ele desceu. Quando ele teve que salvar, ele não mandou anjo, ele desceu. Tem gente que pensa que Deus mandou o filho e ficou lá em cima, fazendo do pai um velho e o filho mais novo. E tem crença dentro da mensagem que ainda crê desse jeito. Crê num pai, num filho, separado. Enquanto que o filho é o corpo do pai. O pai é espírito. O filho é o corpo do pai, onde o pai manifestou. Assim como Brana era o corpo do pai. Jesus diz, quem me vê a mim, vê o pai. O Brana não podia dizer, mas era a verdade. Era o mistério do dia. Quem via Brana, via Elohim. Pois se ele está dizendo, quem era esse homem? Homem. Era Elohim. E Elohim estava em Brana, num homem. A nossa adoração não é para o homem natural. A nossa adoração é aquilo que aquele homem natural comportou. Ele teve a revelação dos mistérios de Deus que estava escondido na Bíblia por todos esses séculos. Deus tinha guardado estes mistérios num vaso de barro. É um corpo, vaso de barro. Terminando aqui. Tem que terminar, porque já passei da hora. Aleluia. Você está vendo o que eu quero dizer. Jesus Cristo que descerá em carne humana entre nós. Tornará a sua palavra tão real e unirá a igreja com ele, sendo um, a noiva. E então ela irá para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Encher a carne, de toda a carne dos poderosos, porque a ceia das bodas do Cordeiro chegaram, mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. O casamento foi o que foi feito com o ministério dos 7 selos. Porque essas pessoas não querem admitir que os trovões foram revelados ali dentro, que o novo nome está revelado ali dentro. Quem vai admitir, irmãos, é só a esposa, mas ninguém. Quem come o livrinho? Não é todo mundo que come o livro, não, irmãos.
uma preguiça de comer. Não tem coragem de comer o livro. As mensagens reveladas, eles não têm coragem de comer. Mas isso daqui é para o eleito. O eleito pega e come. Amém? Amém. Senhor Deus, com esta palavra, Senhor, que o Senhor tem unido cada um de nós, com esta revelação, um jugo igual. Não estamos naquele jugo desigual. Por isso, Senhor, aqueles que permanecem na terceira etapa têm que estar no mesmo jugo, sofrendo a mesma canga. É o jugo no pescoço. É sofrer pela revelação dos trovões. É sofrer pelo novo nome revelado nos trovões. Que o Senhor veio e chamou Jesus lá no leste. Mas quando o Senhor veio no oeste, o Senhor não chamou Jesus, o Senhor chamou Brana. Estamos vendo isso na mensagem, Pai. Nós cremos nessa manifestação. Ajuda esta igreja. Ajuda, meus irmãos, a ter cada dia esta luz em seus corações, em suas vidas, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.